tudo bem com Jesus? É óbvio. Porque a sua misericórdia, ela é para sempre. Glória a É Deus. impossível você não estar bem com Ele. Sabia disso? Não? Olha para o seu amor. Você vai entender isso. Quando você observar o quanto Ele te ama, você vai perceber que é impossível você não estar bem com Ele. Porque a misericórdia dele se renova toda manhã. Aleluia. Mas a pergunta vai ser assim: está tudo bem com você? Com você, vai tudo bem? Me lembra de um servo de Deus chamado Geazi. Por alguma situação, ele acabou desobedecendo a vontade do seu mestre, que era Eliseu. E quando ele foi receber lá um presente que não era para receber, o homem pula da carruagem e pergunta: vai tudo bem com você? Ele se espantou, né? É importante você fazer uma análise se vai tudo bem com você mesmo. Eu sei que vai. E a prova é que você está aqui. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui. Quero agradecer ao Betão aí. Cara safado, né? A gente se conhece, graças a Deus, há algum tempo. Prove a Deus traçar nossos caminhos no ministério. Nosso irmão Diácono Chico, um homem de um coração especial. Quando eu olho para o Chico, eu lembro de João. Vai citar um pouquinho sobre João. Aí você vai entender o que eu quis dizer. E foi bênção, foi e tem sido bênção na minha vida, meu irmão Chico. Eu chamo de Chico, eu não sei como é que você chama ele aqui. A nossa irmã Dulce também, que já conhecemos há uma década, né? E graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado. Porque éramos juntos ali, né? Na pedreira, Parque Doroteia, né, irmão? Parque Doroteia ali, por um bom tempo. Aprendi muito com ele. Dei muito trabalho para ele, tenho certeza disso. Mas eu tenho certeza também que o Senhor nos honrou. E até aqui, Ele tem nos sustentado. A sogra não veio, né? Manda um abraço, um beijão no coração dela, a esposa também. Mas, sem prejuízo de tempo, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Meu jovem, ó, aqui, ó. Você me arruma um copo, né? Obrigado. Aí, Natal. Você tem inveja, viu? O Senhor é bom todo tempo. Não existe para Deus um tempo determinado para ser bom. Ele é bom em todo tempo. E você vai entender isso quando você entender que o sim de Deus é maravilhoso, né? Quando Deus olha para você, não, tudo bem, sim. Mas quando você entender que o sim de Deus é o mesmo tom que o não, porque para os filhos, tá? Para os filhos, até aquilo que não deu certo, deu muito certo. Conseguiram entender a frase? Pegaram aí? Para os filhos, até aquilo que para você, aquilo que você projetou, que você estudou em fazer, que não deu certo, deu muito certo. Porque Deus vê aonde você não vê. Deus vai aonde você não vai. Aleluia. Deus alcança aonde você nem imagina. E enquanto você dorme, Ele trabalha. Ele se dedica. Ele está ali com você.
Livro de Marcos, capítulo 8. Vamos para o versículo 27, 28 e 29. Todos acharam? Que diz assim: Jesus e seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhe, Jesus pergunta: quem dizem os homens quem eu sou? Respondendo eles, João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Então Jesus perguntou para os discípulos: mas e vós, quem dizeis que eu sou? Só tem. Quero lembrar aos irmãos que Jesus é incrível quando ele une pessoas. Se vocês estudarem e analisarem os discípulos, nós temos discípulos até que eram inimigos, segundo as suas próprias culturas, se alguém não pesquisou isso. Mateus era cobrador de impostos, odiado pelos judeus. Nós olhamos e vemos que Jesus sempre chama Pedro, Tiago e João. Alguns chegavam a comentar que eram os queridinhos de Jesus, mas não era bem assim. Por que Jesus sempre chamava Pedro, Tiago e João para estar junto, colado com ele? Irmãos, eram os discípulos mais complicados. Você tem uma ideia do que eu quero dizer? Pedro já estava andando com Jesus há 3 anos e andava amado. João, ele tinha uma ideia que ele realmente era o queridinho de Jesus. Isso não é baseado no João Chico não, tá? É outra coisa. E Tiago ele era um camarada muito isolado. É tanto que ele dirigiu a igreja de Jerusalém, foi a única igreja que não foi perseguida. E Tiago, que escreveu segundo a palavra de Tiago, capítulo de Tiago, não é o mesmo Tiago que andou com Jesus, tá? É Tiago, irmão de Jesus. É outro Tiago. Jesus reúne os discípulos para um bate-papo. Eu gostava muito dessa conversa. Eu sempre achava interessante o diálogo entre Jesus e os discípulos. Para os irmãos entenderem, Jesus e os discípulos conversavam muito em aramaico, quando o bate-papo era entre eles. E Jesus, ele olha para os discípulos, ele faz uma pergunta para os discípulos, mas a intenção era outra. Ele pergunta: o que dizeis o povo aí sobre mim? E os discípulos olham, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és só um profeta. Aí vem a pergunta-chave: e vós, quem dizeis que eu sou? Glória a Deus. Eu quero mudar isso. Eu quero mudar em vós o que dizeis que eu sou para uma pergunta básica. E vós, quando olha para mim, o que vocês veem? Quando eu olho para Jesus, dentro da sua palavra, o que eu vejo? Um homem que desceu do céu, morreu numa cruz, ressuscitou e subiu ao céu novamente? É isso que eu vejo? Somente isso? Nós
Sabemos que no mundo evangélico aí fora, eu quero separar evangélico e evangelho. Tem muita diferença. Ok? Sabemos que no mundo evangélico aí fora, todos olham para Deus como um Deus que cobra, como um Deus que pesa a mão. Jesus olhou para os discípulos e fez essa pergunta: e vocês olham para mim de que forma? Quando vocês olham para mim, disse Jesus, o que vocês veem? Bom, agora eu, Flávio, vou dizer o que eu vejo. Quando eu olho para ele, eu vejo um cara que me amou. Desculpa o termo cara, mas como homem ele era isso. Que se entregou. Lembra quando eu falei a diferença do evangelho aí fora? O evangélico e o evangelho? Porque o evangelho de Jesus, irmãos, aprendam isso, ele é simples. O evangelho de Jesus é simples. Não é complicado como as pessoas pregam aí, ou até mesmo falam. Porque o evangelho genuíno, a essência dele é o servir. Quem é seguidor de Cristo aqui? Levanta a mão. Ok. Quem já analisou, porque é um seguidor, ele vai fazer isso. Quem já analisou o comportamento dele? Vamos lá. Primeiro, vou dar só o básico aqui para vocês. Como diz o meu apóstolo Miguel, para vocês irem dormir com essa, né? É, irmão Manuel? Primeira coisa, Jesus nunca falou dele mesmo. Você não encontra um texto bíblico para falar que ele falou sobre dele, mas ele veio falar tudo aquilo do seu Pai. Glória a Deus. Segundo ponto, Jesus não veio para ser servido. Ele veio para servir. Você só encontra Jesus servindo a população, curando, dando direcionamento, falando das coisas do Pai. Essa é a essência do Evangelho. E entrando aqui nessa essência, uma da essência do Evangelho, que está em João, capítulo 8, verso 1 a 11, fala de uma mulher que foi pega em um ato de adultério. Se você analisar o texto, ela foi pega, então os homens apresentam a ela, pegam ela, apresentam a Jesus seminua, jogam no chão. Olha os religiosos aí, pega a lei de Moisés e joga na cara de Jesus. Segundo a lei de Moisés, quem é pego no ato de adultério tem que ser apedrejado. Mas Jesus é Jesus, né? Se tem um cara que conhece de lei, era ele. Por que ele olha e fala aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra? É básico. Porque segundo a lei de Moisés, onde estava o homem? Não foi apresentado, correto? Só ela.
estava ali a hipocrisia. E Jesus, com seu amor, ele olha para ela e a perdoa. E dá um direcionamento. Ó, vai e não peques mais. Quando eu olho para Jesus, é isso que eu vejo. Perdão, graça. Não sei qual é a sua situação hoje, ou do seu dia a dia, porque aqui todos nós temos fraqueza, irmãos. Aqui não tem nenhum santo, não tem não. Esse que nos fala é um dos maiores pecadores entre vós. Mas quando eu sempre falo com ele, eu sempre olho para Jesus e falo: Senhor, eu sou isso aqui, ó, mas eu conto com o teu amor. Você tem que contar com o amor dele, meu irmão. Não permita Satanás ficar batendo em você por causa dos seus erros, das suas falhas. Fica te acusando, como os fariseus fizeram com aquela mulher. Quando você se entenda, quando eu falo de acusação, eu não estou falando de pessoas te falando, eu estou te falando dentro do seu interior. Deus não está preocupado com a sua queda, nem com as suas fraquezas. Ele te conhece, viu? Vai por mim. Segundo essa palavra, ele te conhece. Ele sabe o que você vai fazer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas eu quero que você sempre olhe para ele e entenda que o seu amor está sobre você. Se você cair, se levante. Ande. Deus não levantou homens e mulheres e nem escolheu filhos. Para começo de conversa, Deus não quer servo, tá, irmão? Porque Jesus, ele olha e fala assim: ó, eu não me chamo mais de servo, mas de amigo. Porque a ideia de servo é só servir, só servir, só servir. Não, Deus não quer que você só sirva. Deus quer que você viva a essência do seu amor e graça. Deus não quer que você só pregue para alguém que ele é amor e que ele é graça. Ele quer que você viva isso. Porque quando você vive isso, você expressa de um jeito que a pessoa olha para você e fala: tem como? Esse cara está falando a verdade. É natural todo mundo olhar para você e falar que Deus te ama. A gente escuta isso todos os dias. Mas Deus não quer que você escute que Ele te ama. Ele quer que você entenda isso. E não é o porquê que Ele te ama, isso aí você não vai entender. Ele quer que você olhe segundo a sua palavra. Quando Ele fala, o apóstolo Paulo chega a comentar isso: noutrora éramos inimigos de Deus. Olha só, lá atrás eu era um inimigo de Deus. Inimigo no sentido de não conhecê-lo, não inimigo no sentido de brigar com ele porque não dá nem pro cheiro. Mas ele me resgatou. Olha o testemunho do nosso irmãozinho aqui que deu aqui, irmãos. Pô, quando eu olho para Jesus, eu vejo esse jovem falando isso aqui. Vocês estão pregando um Jesus para você que não é esse. É a Nath. Porque o trabalho dele é te resgatar. Porque a palavra
Deus é salvífica, é edificadora. Quando eu olho para Jesus, irmão, sabe o que eu vejo também? Compaixão. E o que é compaixão? Se você buscar a definição de compaixão, é simples. É sentir a dor do próximo. Um leproso se apresenta para Jesus e fala: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Jesus estava leproso? Não. Mas sabe o que ele diz no texto? 41. Eu quero. A compaixão é um pilar para a essência do verdadeiro evangelho. Lembra que eu falei? Servir. Se nós não criarmos isso, não tem sentido estar aqui. Não tem sentido cantar, não tem sentido cultuar, não tem sentido tomar ceia, nada tem sentido. O que faz ter sentido foi isso que Jesus veio nos ensinar. A olhar para o seu próximo e ver Deus nele. Olha o que a mulher fala para Pedro quando Pedro começa a escapar da crucificação. Ele entra numa roda, fugindo, o pessoal está numa fogueira ali batendo papo. A mulher olha para ele e falou: peraí, você parece com ele, você fala como ele, você anda como ele. Eu me lembro de uma frase de uma pregação do pastor lá na igreja, que ele disse assim: o escolhido não tem escolha. Glória a Deus. Quem é escolhido aqui? Quem se sente escolhido? Pode falar, irmão, levanta a mão, não quero não. Quem se sente escolhido aqui? Você não tem escolha. É como um filho que se lança ao braço do pai de cima de uma beliche. Ele se lança já confiando que o pai irá pecar. E ele sabe que não tem volta. Não sabe volta. Esse dia não tem escolha. Viva o Evangelho de amor, amor, perdão e compaixão. Compaixão é sentir o seu próximo. Compaixão é perceber a dor do outro. Isso é fundamental para que você entenda o amor dele. Deus não se explica, irmão. Existem até louvores que falam sobre isso. A Bíblia não veio para explicar Deus. Você vai estudar isso aqui, você vai espolhar, você vê teólogos inventando perguntas para procurar respostas. A Bíblia não explica Deus, porque ela é uma palavra salvífica, resgatadora. Ela não veio para explicar Deus. Em João 3,16, o Deus que me ama, porque isso aí todo mundo conhece, essa é a carta
ousadia do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho por nós. Eu vi muita gente falar que mataram Jesus. Vamos corrigir isso. Ninguém matou Jesus. Até porque ninguém tem esse poder. O texto diz que Ele se entregou. Ok? Por amor a mim e por amor a você. Então, irmãos, se nós fizermos uma análise do que Deus fez por você, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não há nada que possa te afastar dele. Você pertence a Ele. Você foi comprado, entenda isso. E não importa para onde você vai, Ele sempre vai te encontrar. A passagem das 99, uma foge, uma sai de fininha, vai se aventurar. Olha o que Jesus faz, ó. Olha que legal. Ele sai ao encontro, a procura com diligência, e quando a encontra, coloca em seus ombros e traz para casa. Se você pegar uma observação desse texto, você vai encontrar também em Isaías, a casa do oleiro. O vaso que ele quebra é consertado na casa do oleiro, não lá no local onde ele faz vaso. Aprenda isso. O amor de Deus por você é infinitamente maior do que suas fraquezas, pecados, nossos pecados, do que algum problema que você possa estar vivendo, do que as vitórias que você tem. Ele se entregou por você e Ele não vai abrir mão de você. Sabe por quê? Quantas pessoas estão aqui que chegou aquele momento assim, para mim já deu, não quero mais, chega. E sabe o que é legal? No final do dia, chega a noite, você está aqui. E sabe por que você está aqui? É aquilo que eu falei lá atrás. O escolhido não tem escolha. O Espírito Santo vai sempre guiar você até aqui. É isso que Ele quer que você entenda. E Ele está aqui. Todos os dias Ele vem para alguém. Alguns esperam o arrebatamento, o céu se abrir. Legal, cara, vai acontecer. Mas lembre-se uma coisa: todos os dias Jesus vem para alguém. E eu tenho a certeza que Ele falou isso aqui, ó. Eu vou preparar um lugar. Bom, o lugar que Ele foi preparar não tem nada a ver com as pessoas falam lá no céu. Eu vou preparar um lugar. Porque se eu não preparar esse lugar, vós não estarás comigo. Mas eu vou preparar um lugar para onde eu estiver, vós estejais também. Se você olhar bem no versículo, você sabe o que diz isso? A vontade dele é que você esteja com Ele e Ele com você. Foi para isso que Ele veio.
caso no Antigo Testamento, as leis de Moisés não salvaram ninguém. 613 leis. Não resolveu o problema. Foi levantado profetas, patriarcas, a dispensação patriarcal, dos juízes, como Sansão, o primeiro juiz. Foi levantado várias situações e nenhuma salvou o povo, até a Arca de Noé. Até que ele veio. E quando ele veio, ele fez a gente entender o que o Pai reservou para cada um de nós. Amém? Ficamos de pé. Quando você olha para Ele, o que é que você vê agora? O que é que você vê quando você olha para Ele? Feche seus olhos. Eu tenho certeza que você consegue tocar nele agora. Ele está aí. Está sentindo a batida do coração dele como os João sentia? A respiração? Quando você olha para Ele, o que é que você vê? Aí você faz uma análise da sua vida, dos acontecimentos que aconteceram, e aonde é que você está agora? Você acredita que o inferno tentou tirar sua vida? Que Satanás lutou para ceifar você? Que a morte bateu na sua porta todos os dias? Não era nem para você estar aqui. Mas o amor dele te fez estar aqui. O amor dele te alcançou. E você hoje é um escolhido. É uma escolhida. E não puxamos mais de servos, mas de filho. Ainda melhor. Eu não puxamos mais de servos, mas de filhos. Pastor, por favor. Que você possa entender que o amor dele supera tudo que você passou, que você está passando e que você irá passar. Porque o mundo espiritual, entenda isso, irmãos, as coisas do mundo espiritual não vão ser, elas já são. Aquilo que você tem para receber já existe. Sabe disso? Não existe futuro no mundo espiritual nem passado. O que existe é presente no mundo espiritual. E eu quero falar uma coisa para vocês. Porque o Senhor já abençoou vocês com todas as sortes de bênção. Ó, já. Com todas as sortes de bênção. Ok? Quando vierem à casa do Pai, preste a sua adoração. Preste o seu culto. Coração grato. Tenha um coração grato. Porque é isso que ele diz com você. Quero agradecer a todos. Deus continue abençoando vocês.
Que a graça do Senhor cubra a vida de vocês, seus familiares, os seus negócios. E entenda isso. Ele é e sempre será o teu melhor amigo. Deus abençoe. Eu canto.